Boas-vindas a mais uma explicação da Ford College. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na configuração da Solana Cloud. Na etapa anterior dessa trilha, aquela chamada Installing Solana Cloud Tools, o nosso foco foi puramente instalação. A gente baixou os utilitários, confirmou a presença da CLI, do agente de serviço e garantiu que a base estava lá. Mas convenhamos, ter tudo isso instalado é tipo ter o equipamento de som e iluminação de um show incrível ainda dentro das caixas, totalmente desligado. O nosso grande objetivo agora é pegar esses binários adormecidos e transformar tudo num ambiente de execução de verdade, seguro, orquestrado e pronto para ação. Para entender como todas essas peças se encaixam na prática, a melhor coisa é pensar na configuração da Solana Cloud com as marcações de palco de uma peça de teatro gigantesca. O Manifesto YAML, que a gente já vai detalhar, é literalmente o roteiro. O plano de controle, lá na nuvem, atua como diretor implacável que exige que tudo aconteça na hora certa. E o agente da nuvem? Ele é a equipe de contra-regras posicionando tudo no palco. Sem um roteiro milimetricamente claro, vira o caos, né? Atores entram na hora errada, o cenário não sobe, e num ambiente nuvem isso é igualmente cômico, só que infinitamente mais caro e frustrante se a gente não tiver tudo perfeitamente alinhado. E para organizar esse espetáculo, nossa agenda tem 5 atos bem diretos. Primeiro, o roteiro da Solana Cloud, depois, a anatomia do manifesto YAML, em seguida, o fluxo de implantação, aí passamos para integridade e processo de rollback e fechando os próximos passos na trilha. Vamos nessa! Começando pelo ato 1, o roteiro da Solana Cloud, a nossa fonte única de verdade declarativa. O protagonista absoluto aqui é o manifesto. Basicamente, é um arquivo declarativo escrito em linguagem YAML que vai descrever exatamente os serviços, os parâmetros de runtime, as checagens de saúde, enfim, tudo que é enviado para o plano de controle. Mas por que YAML, certo? Porque ele é perfeito para a leitura humana e, ao mesmo tempo, traz um rigor estrutural absurdo. Tratar a infraestrutura como código explicitamente versionado é a base de tudo hoje em dia. Cada mudança é uma linha nova no script que o diretor vai ter que validar antes do show começar. Só que nem toda apresentação acontece sob as mesmas condições. É aí que brilha o conceito de sobreposição, ou overlay. As sobreposições são camadas complementares específicas para ambientes diferentes, tipo dev, staging ou produção. Elas pegam aquele manifesto base e injetam ou substituem valores. Isso permite adaptar a nossa peça para um palco menor de ensaio ou para o palco de um grande teatro, aumentando a capacidade, por exemplo, sem jamais tocar ou corromper a fundação do código original. Olhando para isso na prática, fica super claro como essa configuração final é montada em tempo real. De um lado esquerdo, a gente tem um manifesto base, com a imagem e a porta-padrão, com aquelas definições inegociáveis. Do outro lado, vem a sobreposição de desenvolvimento injetando as especificidades dela por cima, modificando o número de réplicas para economizar recursos ou ativando logs de debug. O agente da Solana Cloud simplesmente sobrepõe os dois arquivos na hora da execução. O resultado? Uma configuração cirúrgica e exata para aquele ambiente, eliminando a cópia desnecessária de código. Avançando de forma lógica para a parte 2, a anatomia do manifesto YAML, onde a gente entende as chaves principais para colocar a equipe sobre os holofotes. Essa estrutura é tipo o nosso dicionário de engenharia. Cada chave tem um propósito inconfundível. O service.name dá a identidade imutável da aplicação. A image diz qual container empacotado a gente vai puxar. O env carrega as variáveis climáticas do sistema. Agora a chave ports é crucial. É ela que garante que o público consiga literalmente encontrar as portas do teatro e entrar. Já a chave réplicas é o botão de clonagem mágico, definindo instantaneamente quantos atores vão estar no palco para suportar a demanda. E claro, a chave health, que é a rota que a gente bate para checar se a aplicação está viva e respirando ou se desmaiou lá nos bastidores. Olha, no meio disso tudo tem uma regra de segurança inegociável. Senhas, tokens e credenciais devem ser estritamente referenciados e jamais embutidos. Colocar uma senha em texto claro no YAML é o equivalente em engenharia a colocar milhões dentro de um cofre hiperseguro e colar a combinação na porta com fita adesiva. É um desastre iminente. Segredos devem viver em gerenciadores criptografados. O nosso manifesto só precisa guardar um mapa, a referência, apontando para o cofre. A nuvem se encarrega de resolver isso e injetar a senha direto na memória só na hora de executar. Seguindo em frente, chegamos à parte 3, o fluxo de implantação, indo direto da autoria até a execução real do código. Esse fluxo é uma coreografia rigorosa. São 4 passos essenciais. Primeiro, a autoria e revisão por pares, que é a leitura de mesa do nosso roteiro. Segundo, a validação sintática local, atuando como um ensaio fechado.
O terceiro passo é a aplicação em staging, nosso ensaio geral completo, sem impactar o público. E o quarto passo é a observação rigorosa em produção, a grande noite de estreia. Seguir essa ordem salva o sistema de catástrofes sistêmicas. E o detalhe que torna isso super inteligente é a etapa de validação local. Usando o comando Solana Cloud Validate, a gente faz o filtro primário na nossa própria máquina. Ele checa a pureza da gramática do YAML e as chaves obrigatórias antes mesmo de mandar qualquer pacote para a nuvem. Pegar um erro bobo de indentação aqui salva um tempo precioso de debug e impede que a infraestrutura surte lá na frente por causa de um simples espaço duplo indesejado. Passou na validação? Chegou a hora de mandar ver com o Solana Cloud Apply. Quando a gente despacha a configuração, o sistema não fica em silêncio. Ele devolve imediatamente um identificador, um ID de operação tipo SIOP 123456. Esse ID é o nosso recibo de rastreamento absoluto. Com ele, a gente acompanha em tempo real se os bastidores conseguiram baixar as imagens, alocar memória e, de fato, montar a cena exatamente como a gente pediu. O que nos leva para a parte 4. Integridade e processo de rollback, o momento de auditar se a aplicação está no ar e saber exatamente o que fazer se as coisas saírem dos trilhos. Para ter certeza de que o serviço está rodando bem, a gente usa o comando de Health Check. Apontando para a rota de diagnóstico, a gente literalmente mede o pulso do sistema. O que a gente mais quer ver é aquela resposta clássica e maravilhosa do protocolo, 200 OK ou status Health. Esse é o batimento cardíaco da aplicação, provando que a lógica flui sem interrupções. Só que, bom, a vida em produção pode ser dura. E se uma alteração de repente causar uma falha durante o pico de uso? O pânico e sair alterando o código freneticamente direto no servidor não são opções em um ambiente sério de engenharia. A saída de mestre aqui é o comando de rollback. Ele atua literalmente como um botão de desfazer de escala industrial. Sabe aquele ID de operação do recibo? A gente pega o ID da versão anterior que estava funcionando perfeitamente e passa para o plano de controle. Na hora, ele aborta o caos, desfaz as mudanças e restaura a arquitetura limpa em questão de segundos, garantindo que o público sofra quase nenhum impacto. Mas para não depender da sorte, a gente precisa de disciplina. Adotar hábitos como sempre fazer commit no controle de versão, ser estrito com a validação local, colocar tag no manifesto, testar exaustivamente em staging e automatizar os scripts, tudo isso forma a nossa linha de defesa. É esse checklist que transforma a magia arriscada da nuvem em uma engenharia previsível e auditável. E para fechar o ciclo de hoje, vamos para a parte 5, próximos passos na trilha, nos preparando para rodar isso de verdade. Recapitulando de forma super rápida nosso vocabulário de hoje. Manifesto é o roteiro completo. Sobreposição é a injeção local de adaptações. Verificação de integridade é medir o pulso do sistema. Referência de credencial é um mapa seguro para o cofre e nunca a senha em si. ID da operação é o recibo de rastreio e a validação é o nosso ensaio geral. Memorizou isso? A fluência na nuvem está garantida. E o passo imediato após dominar toda essa teoria estrutural é colocar a mão na massa. Na nossa próxima lição, chamada Validate Setup and Next Steps for Solana Cloud, a gente vai pegar esses manifestos, sair da tela de edição de texto e lançar um programa mínimo de ponta a ponta. É um momento em que o show da Solana Cloud vai de fato começar. Resumo da ópera da nossa explicação de hoje. Todo projeto de respeito trata a infraestrutura estritamente como código versionado. Segredos críticos precisam ficar trancados e blindados. E a saúde da aplicação demanda verificações rigorosas, pegando os erros localmente primeiro e monitorando de perto depois do deploy. E aí fica uma reflexão final. Como que toda essa coreografia de configuração, tão estruturada, vai elevar a precisão do próximo grande lançamento na Solana Cloud? A resposta mora, com certeza, na disciplina diária em aplicar essas boas práticas que a gente discutiu aqui. Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais essa explicação da Forge College. Para continuar explorando e dominar ainda mais a engenharia da Web3, não deixem de acessar forge.college. Um abraço e até a próxima.